Leiamos a palavra de Deus, Lucas 22, a partir do capítulo 7. Eu acho que nós teremos o apoio aqui também do nosso telão. Estamos muito acostumados a ler na ceia do Senhor palavras, ensinos de Paulo, por exemplo, 1 Coríntios. Às vezes lemos Mateus, mas hoje e essa semana escolhi esse texto de Lucas para que a gente conheça mais a palavra de Deus de forma mais aprofundada, de forma mais ampla. Portanto, vamos ler Lucas 22 a partir do verso 7. Está lá. Diz assim, esse texto ele vai falar da última Páscoa. E nós vamos refletir sobre a palavra de Deus e o significado para nós hoje dos ensinos de Jesus. Finalmente, diz a palavra, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual, ou pascal. Jesus enviou 2 discípulos, Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Percebam que Pedro e João faziam parte do ministério de logística da Palestina de 2000 anos atrás. Vamos adiante. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Palavras de Jesus. Gente, quantas pessoas deveriam ter em Jerusalém, de 2000 anos atrás, pessoas carregando um pote d'água na cabeça? Não tinha Sabesp, não tinha Caemo, não tinha companhias de água, não tinha nada disso. Eles ouvem Jesus e não questionam. É impressionante. Sigam-no até a casa onde ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: qual é o salão? Qual é o auditório? Qual é a casa de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei muito, eu quis ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento e da minha paixão. Pois eu lhes digo, eu não voltarei a comer dela novamente, até que se cumpra tudo aquilo que está dito sobre o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, ele partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso. É uma ordem. Façam isso em minha memória, ou em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado nas Escrituras, mas ai daquele que o trair. Repito, mas ai daquele que o trair. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Verso seguinte: eles começaram a perguntar entre si: quem é que vai trair Jesus? Será o João? O Pedro? Quem será que vai trair Jesus? Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Quem tinha o maior cargo?
Quem tinha os maiores e melhores dons? Na mesa da comunhão isso está acontecendo. Jesus lhes disse: os reis das nações, os presidentes, os primeiros ministros dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa deve ser como aquele que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, do meu lado, comigo no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça. O que Jesus fez mesmo, gente? Eu não sei porque nós achamos que a gente não precisa fazer isso. E quando você se converter, Simão, quando o seu coração se converter, quando a sua mente se converter, quando você não for mais uma presa fácil para Satanás, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto, Senhor, eu vou no culto de domingo, eu participo das atividades da igreja, eu estou pronto inclusive para ir para a prisão com o Senhor, se necessário, até a morte. Mas ele respondeu, Jesus: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, antes que o galo faça aquilo que eu criei ele para fazer e ele obedece, você não vai me obedecer. 3 vezes você negará que me conhece. Até aí. Pai, continua a falar ao nosso coração, que o teu Espírito nos tome e gere em nós vida abundante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ceia do Senhor, pão e vinho diante de nós. Pão e vinho com uma representação rica em toda a Escritura, com um significado que remete não só o que Deus fez no passado, mas o que Deus está fazendo agora e o que Ele fará no futuro. E Deus, desde os tempos primeiros, Deus sempre se preocupou em fixar para si um povo. Deus sempre quis isso. A história da redenção é a história de um Deus que quer formar amigos, que quer formar uma família, e é por isso que Ele chama homens e mulheres para andar com Ele na história. E desde um homem chamado Abraão, Deus faz um juramento em seu próprio nome. Ele diz: Abraão, eu vou chamar você, e vou fazer de você o meu amigo, e mais, eu vou dar você a honra de ser pai de uma grande nação que eu vou suscitar. E essa nação será formada por famílias, e essas famílias vão mostrar como eu me relaciono com o mundo, como é que é praticar a justiça, como é que é amar o próximo como a si mesmo, como é viver como Cristo em todos os ambientes e aspectos da vida. E Deus faz isso. Deus começa a formar um povo. Mas como é que Deus forma um povo? Deus não forma um povo a partir das facilidades de um eleito. Deus não chega para a nação de Israel e diz assim: eu gostei mais de vocês do que os outros povos, ou vocês são mais justos que os outros povos, e eu vou escolher vocês, vocês são os eleitos. Não, não é assim. Deus forja os seus amigos, e os seus melhores homens e mulheres e jovens,
no sofrimento, porque o sofrimento revela pelo menos duas coisas. O sofrimento revela que nós não damos conta da nossa própria vida. E segunda coisa, o sofrimento revela que há um Deus que nos ama e que está disposto a estar com a gente em cada passo da nossa vida. É assim que Deus forja a gente. Deus não quer formar filhos mimados. Deus forma filhos conscientes de quem são, que têm uma identidade, que sabem lidar com a vida e que aprendem a andar conforme Jesus andou. É assim que Deus faz. E à medida que Deus vai formando um povo, Ele forma um povo a partir do sofrimento do Egito. Eles estão num lugar onde eles são escravos. Então eles sabem o que é ter pouca comida, eles sabem o que é não ser dono do próprio destino como escravo, eles sabem o que é receber ordens injustas, eles sabem o que é conviver numa terra que não é sua, eles sabem como o pobre convive com dificuldades, eles aprendem tudo isso. Para quê? Para quando eles forem abençoados na terra prometida, eles não se esqueçam de quem eles foram. Portanto, aqueles que recebem graça, são chamados a ministrar graça. Só sabe perdoar de verdade quem foi perdoado. Quem não foi perdoado, quem não merecia e foi perdoado, aprende a perdoar quem não merece. Esse é o princípio de Deus para formar filhos e famílias. Então Deus coloca eles num ambiente em que eles vão sendo forjados, num ambiente de dificuldade, até que chega o tempo de Deus, e Deus diz: eu vou libertar vocês. E Deus liberta. Vocês conhecem a história. Deus envia 10 pragas sobre o Egito, e eu quero que você preste atenção só na última delas, o último ato sobrenatural de Deus no Egito. Qual é? Deus disse: eu vou libertar vocês. Faraó disse: não vai, porque quem manda neles sou eu. Deus falou: não, eu mando neles, inclusive eu mando nos reis da terra. Faraó, você só está aí porque eu estou permitindo você estar aí, e eu vou tirar o meu povo. E como é que Deus tira o povo? Deus simplesmente não pega eles e tira do Egito e coloca em Canaã. Deus não faz isso. Deus prova a fé deles. Deus se revela pessoalmente a eles e diz assim: eu vou julgar a terra. O Egito não está cumprindo o seu papel na história e eu vou julgá-los, mas vou julgar vocês também. Mas tem graça e misericórdia diante de vocês. Ouçam as minhas palavras. O meu anjo do juízo vai passar sobre o Egito essa noite, e há um sinal daqueles que são de Deus. Matem um cordeiro dos seus rebanhos e passem o sangue desse cordeiro nos batentes das portas, porque vocês estão vivendo juntos com os egípcios, vocês moram juntos, mas eu sei quem é meu. E quem é meu? Aqueles cujo sangue do cordeiro está colocado nas portas das casas. E eles fazem isso, e eles colocam sangue sobre as portas da casa, e o anjo do Senhor passa, e toda casa que o anjo vê marcas de sangue nos batentes da porta, ele não age com juízo de morte. E aqueles que não têm o sangue do cordeiro nas portas são abatidos com morte. É assim que Deus age com o último dos 10 atos sobrenaturais. Você conhece a história, mas eu quero que você atente para duas coisas aqui. A partir desse momento na história, Deus estabelece um marco, um memorial, e manda a nação de Israel celebrar esse ato todos os anos. Para quê? Para que os filhos, os netos, os bisnetos, as gerações que viriam na subsequência, não esquecessem quem eles eram, como eles nasceram como povo e como Deus de Israel livrou eles do Egito e da escravidão. E Deus ordena que o povo de Israel celebrem a Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa na língua original significa
Pessá, que no nosso bom português significa passagem, diz respeito à passagem do anjo do juízo sobre o Egito. E o juízo seria dado ou estabelecido sobre todos os que não tinham a marca do sangue do cordeiro nas suas casas. E aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro, o anjo passaria sobre a casa e não exerceria juízo. Por isso se chamou Pessá, passagem, Páscoa. E a nação de Israel aprendeu a celebrar a festa da Páscoa. Todo ano, uma semana, o povo se reunia de 1500 anos antes de Jesus, tempo de Moisés. Todos os anos, uma semana, era celebrada a Páscoa. E aí a gente começa a ver como Deus estava preparando a história para algo ainda muito maior. Porque os tempos foram se sucedendo. E aparece Jesus de Nazaré, 1500 anos depois de Moisés. 1500 anos depois desse ato sobrenatural. E Jesus exerce o seu ministério. Ele cura, ele liberta pessoas oprimidas. Ele traz a mensagem do reino de Deus. Ele traz uma nova ética. Ele interpreta a lei de Moisés. Ele coloca em xeque todas as formas humanas e apresenta o jeito de Deus de viver a vida. Mas ele sabe também que esse jeito de Deus de viver a vida, que é o jeito do reino de Deus, vai se chocar com um jeito humano decaído de viver a vida. E é por isso que chega na última semana da sua vida aqui no mundo, ele reúne os seus discípulos e diz assim: desejei muito comer com vocês. E ele diz: esta última Páscoa. Em Moisés, a primeira Páscoa. Em Jesus, a última Páscoa. E ele diz: eu desejo muito, porque agora vocês estão diante de uma nova ordem para o mundo. Vocês estão diante de uma nova aliança. Vocês estão diante do verdadeiro Cordeiro de Deus. Vocês estão diante agora do verdadeiro sangue que tira o pecado do mundo. Vocês agora vão comer o verdadeiro pão, que é a minha vida, a minha carne, que é o meu espírito, que vai ser dado a vocês. E agora não será chamado mais a Páscoa judaica. Agora um novo povo, um povo agora de todas as tribos, de todas as raças, o negro, o branco, o amarelo, o índio, o antepassado, o futurista. Não há mais divisões. O homem, a mulher, todos têm uma mesma dignidade, porque todos estão sendo chamados para a mesa da comunhão, a mesa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele manda João e Pedro: preparem. E fala: vai ter um homem com água e um cântaro na cabeça. Eu imagino que tinha uns 200 pelo menos. Mas eles identificam: é esse homem que Jesus falou. Sigam ele, ele vai para uma casa. E quando eles chegam na casa, o culto está preparado. O pessoal da logística já tinha trabalhado. E eles começam a ceiar. Jesus senta-se à mesa e oferece a eles pão e vinho. Eles dizem assim, ele está dizendo para judeus sabiam o que é a festa da Páscoa. E ele fala assim: eu desejei muito comer com vocês, meus amigos. Esta que será a última Páscoa, até que venha o reino de Deus, até que venha uma nova ordem na história. E Jesus começa a falar a eles: olha, sabe o sangue do Cordeiro, que vocês ouviram seus pais dizendo, que livrou a família de vocês da morte lá no Egito? Pois é, agora tem um novo Cordeiro, que sou eu mesmo, que vou dar a minha vida e o meu sangue, e o meu sangue vai libertar vocês do pecado, da justiça e do juízo, e vai libertar vocês para andar pelo deserto e entrar na terra prometida. Sabe aquele pão sem fermento que vocês e os seus pais comeram, e que libertou eles do Egito?
mas uma geração inteira ficou no deserto, agora eu estou dando o meu corpo, a minha substância. Vocês estão comendo de mim, da minha vida, dos meus poderes, da minha forma de viver para a glória de Deus. Vocês estão se alimentando de mim e da minha palavra, e este pão vai gerar uma nova vida em vocês. Então todas as vezes que vocês se reunirem para lembrar o que eu fiz em memória de vocês, tomem do pão, tomem do vinho e celebre, porque vocês fazem parte de uma família muito especial, a família que eu criei para a nova criação. Amém, gente? Só que diante dessa mesa do Senhor, eles ouvem isso, mas eles não entendem completamente, fica evidente, porque Jesus diz que se Ele traz essa vida, representada agora na ceia do Senhor, que é a substituição da Páscoa judaica para os cristãos, que significa libertação para viver uma nova vida. Se Jesus diz que essa é a vida que Ele quer que nós vivamos, Ele diz que também que é possível a gente trair Ele, trair a sua memória e trair esse tipo de vida que Ele veio trazer. É por isso que Ele olha para os discípulos e diz: um que está comigo à minha mesa vai me trair. Aquele que come da mesma tigela, do mesmo pão, vai me trair. Aquele que é íntimo de mim, que está sentado aqui comigo, vai me trair. E nós ficamos esperando ver o desfecho disso. E nós que conhecemos a história bíblica, sabemos, é Judas que vai trair. Mas quando a gente lê Lucas, a gente vê que Judas é apenas mais um que vai trair. Porque é possível trair os mandamentos de Jesus e o próprio Jesus de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, Jesus chama os discípulos e diz: a partir de agora vocês são iguais, vocês têm a mesma dignidade, nenhum é maior do que o outro. O que se considera maior vai começar a servir, como eu estou servindo. Mas imediatamente depois começa uma discussão entre eles, que nós lemos em Lucas. Qual é a discussão? Quem de nós tem um ministério mais efetivo? Quem de nós leva mais gente para estádio? Quem de nós levanta mais dinheiro para televisão? Quem de nós faz mais eventos que chocam todo mundo? Quem de nós dá mais espetáculo do ponto de vista da religião? E Jesus olha para eles e diz assim: vocês já começaram a me trair, porque eu ensinei que o maior tem que servir, que o maior tem que se comportar como um menor, e que isso é o jeito não de Deus de viver a vida, porque os homens que governam sobre vocês são assim. Quem tem poder subjuga o outro, quem tem dinheiro subjuga o outro, mas entre vocês não será assim. Esse não é o jeito do reino de Deus de viver. E vocês já começaram a me trair à minha mesa. Aí chega Judas. Judas, uma das pessoas mais equilibradas da Bíblia. É impressionante como pessoas perigosas podem ser também pessoas equilibradas. Presta atenção, não é toda gente perigosa que é meio maluco não, homem bomba. Tem muita gente que parece normal, mas cuidado. Judas era assim. Judas parecia tão normal que uma vez uma mulher derramou perfume caro sobre Jesus, e ele fez o que as pessoas normais fazem. Imagina, esse perfume é da, como é o nome de uma marca famosa aí? Carolina Herrera, é a marca que vocês usam, é isso? Não, pastor, é lá do bazar que eu compro o perfuminho, né? Pois é, derrama Carolina Herrera sobre Jesus, e o Judas, como uma pessoa sensata, fala: imagina que absurdo, a gente deveria vender esse perfume e comprar a cesta básica e distribuir aí nas vilas aqui do entorno. Quem pode ser mais sensato que isso? Mas o próprio evangelista diz assim: Judas dizia isso, não porque ele tinha paixão em servir aos pobres, mas porque ia chegar dinheiro, e ele que controlava o dinheiro, e era desonesto no seu coração.
nós traímos Jesus quando nós usamos mal aquilo que Deus nos deu para usar no reino de Deus, e nós usamos para outra coisa, ou só para nós mesmos. Nós estamos à mesa de Jesus, mas traindo a mensagem e a memória de Jesus. Mas não é só isso. Tem outro que a gente gosta muito dos discípulos, que eu sei que você gosta, porque eu gosto, é Pedro. Que é impossível não gostar de Pedro, um jeito dele de ser. O Pedro que se atira, que é o primeiro, que pergunta, que sugere. Quando que alguém queria perguntar alguma coisa para Jesus, tinha receio, falava: Pedrão, chega lá que você é assim com o homem. E Pedro não tinha medo, e Pedro se expunha, e quem se expõe demais, acaba passando por algumas situações meio difíceis, e é isso que acontece. Pedro olha para Jesus e falou: Jesus, esse Judas aí meio tranqueiro, esse camarada, tem o João ali que está discutindo quem é melhor, mas olha, no que diz respeito a mim, pode contar comigo, Jesus. Se o Senhor for sofrer, eu sofro junto, Jesus. Se o Senhor inclusive for preso e for condenado à morte, eu sou capaz de ir à morte contigo, Jesus. Pode contar comigo, Jesus. Eu não sei o olhar de Jesus para Pedro, eu só tenho o que está escrito, eu não tenho a imagem, mas eu fico tentando imaginar o olhar de Jesus para Pedro. Olhar para Judas é mais fácil, a gente já sabe a história. Olhar para um sujeito meio desavisado como João, discutindo bobagens na mesa da comunhão, tudo bem, mas olha Pedro falando isso para Jesus, e Jesus estava numa quinta-feira à noite. Ele seria preso na mesma noite no Getsemane, e iria à cruz na sexta-feira, já na parte da manhã antes do meio-dia. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, eu te conheço, Pedro, e antes que o galo cante, você não vai me negar uma vez, nem duas vezes, 3 vezes você vai me negar. Só que olha como a graça abraça Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não é quem você acha que é, você não vai agir como você acha que vai agir, as suas fraquezas são evidentes, eu estou já alertando você, mas a minha graça vai te restaurar, Pedro. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você nem sabe, mas enquanto você estava nas suas decisões equivocadas, com sua vida às vezes meio fora do prumo, eu estava orando e intercedendo por você ao Pai. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Que no meio das suas decisões erradas, que no meio dos seus medos, sabe aquela situação que você falou: não deu de novo, Senhor, eu sou um fracasso, eu não dou certo, eu não vou conseguir. Jesus está olhando para mim e para você assim: eu já sabia que você poderia fracassar, e é por isso que eu já intercedi ao Pai por você. A história vai terminar bem, a história de restauração, a história é de fortalecimento. Jesus só aponta a doença para mostrar a cura. É isso. Se a gente não sabe que está doente, a gente acha que não precisa de tratamento. Veja, se você tem um problema de diabetes, e um médico não chega para você e diz assim: olha, você precisa cuidar do seu alimento, da sua atividade física, você precisa cuidar do seu peso. Se ele não disser isso para você, você não sabe que está doente, e você vai comer de forma equivocada, vai agir de forma equivocada, e vai ficar mais doente ainda. É isso que Jesus faz. Ele só mostra a doente para dizer: eu sou a cura que vai curar você. Amém, gente? E aí o que acontece? Nós olhamos para nós aqui, eu já estou indo para o final da mensagem, e falar assim: será que nós traímos Jesus? Será que foi só Judas que traiu Jesus? Com a sua sensatez. Judas era um planejador, Judas era um cara equilibrado. Será que foi só João que no meio da mesa da comunhão, ao invés de servir, ele estava pensando quem era o maior entre os que estavam no reino? Ou será que nós somos muito melhores que Pedro, e a gente vira e mexe e está dizendo: Senhor, pode deixar, eu pisei na bola, mas agora eu vou ser fiel ao Senhor.
Aí Jesus olha para a gente e fala assim: eu conheço você. Senhor, agora os meus dons, o meu dinheiro, os meus talentos vão te servir. Aí Jesus olha para a gente com aquele olhar de misericórdia: você é tão parecido com o Pedro. Antes que o desemprego chegue 3 vezes, você vai me negar. Antes que a sua namorada te deixe 2 vezes, você vai me negar. Antes que 3 propostas que corrompem o seu coração aparecer para você, você vai me negar. Antes que a enfermidade chegue para você 2 ou 3 vezes, você não vai confiar em mim. Antes que tudo isso aconteça, você vai ouvir o galo cantando. E o galo canta de tantas formas, gente. Por exemplo, na pregação dessa manhã, o galo está cantando. E eu espero sinceramente que o meu coração e o seu coração ouça o galo cantar, alertando a gente, para a gente olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Mas a mesma misericórdia que alcançou Pedro está diante de nós nessa manhã aqui. E como é que a gente traz Jesus? Olha só, nós traímos a memória de Cristo quando não pregamos a mensagem que Ele pregou. Quando a nossa mensagem é diferente da dele. Quando Ele diz assim: bem-aventurados pacificadores. Mas nós nos tornamos pessoas que criam problemas. Nós traímos Jesus. Bem-aventurados que perdoam. Mas nós acabamos semeando a discórdia. Nós traímos Jesus. A gente pode trair Jesus até tentando falar a verdade, porque a mensagem de Jesus era a verdade seguida do amor. Jesus nunca falou uma palavra que é verdade sem oferecer amor. Ele apontava a doença, mas imediatamente apontava a cura. E nós não estamos autorizados a fazer diferente. A nossa mensagem pode dizer: você está em pecado, você fez a coisa errada, você não está fazendo certo, você não está no padrão de Deus. Só é verdade, é tudo verdade, mas faltou o amor. Qual é o amor? Jesus está chamando você hoje de novo para se reconciliar com Ele. Se arrependa. Ele continua amando. Você é um filho de Deus, você não é um filho perdido, não. Ele está chamando você hoje, se volte para Ele. Aí a verdade e o amor se beijam, e nós estamos pregando a mesma mensagem de Jesus. Quando é que nós estamos traindo Jesus? Quando a gente não consegue viver como Jesus viveu. Como é que Jesus viveu? Jesus, nas palavras de Pedro em Atos dos Apóstolos, foi aquele que andou fazendo bem a todas as pessoas. Se nós não estamos libertando pessoas de uma vida aprisionada por espíritos malignos, nós estamos traindo a memória e a mensagem de Jesus. Se nós não estamos cuidando dos enfermos desse mundo e curando as suas dores, sejam espirituais, sejam emocionais, sejam físicas, orando em nome de Jesus, se compadecendo, nós estamos traindo a memória da vida de Jesus. Se nós temos e não repartimos, não compartilhamos, não cuidamos dos vulneráveis, dos pobres, nós estamos traindo a memória de Jesus, ainda que sentados à mesa com Ele. Se nós não estamos como Jesus, construindo pontes entre pessoas que estão separadas, então nós estamos traindo a memória de Jesus. Agora, talvez, principalmente, nós traímos a memória de Jesus quando nós achamos que o nosso reino é desse mundo. E Jesus deixou bem claro: o meu reino não é deste mundo. Eu queria que você lembrasse quem está próximo de você. Diga assim: você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você vai precisar se lembrar disso, senão você vai trair a memória do seu mestre. Sabe por que Deus permite a gente ser forjado no sofrimento? Porque senão a gente vai gostar demais desse mundo. Se Deus der tudo o que você está pedindo, você não vai mais identificar que você é um estrangeiro nesse mundo.
Você vai querer viver como esse mundo vive. É por isso que às vezes Deus permite que alguma coisa saia fora do prumo, para você lembrar que você não é desse mundo. Vamos ser sinceros aqui, uma prova de fogo, se a gente está traindo Jesus ou não. Se você tivesse toda a saúde que você quer, todo o dinheiro que você acha que precisa, e todo o tempo que você acha que precisa, onde você estaria agora, por exemplo? Pense comigo. Pense isso comigo, porque isso é muito sério. Se você tivesse todo o dinheiro que você acha que precisa, todo o tempo, nem precisaria ir trabalhar amanhã, porque já teria recursos, e tivesse uma saúde perfeita, os seus familiares estiverem sem nenhum problema, o seu pai não está nem com gripe, não tem nada de errado, aonde você estaria agora? A menos que você seja sincero, o galo pode estar cantando para você. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo acorda a gente da nossa dormência e fala: ei, presta atenção, você é filho de Deus. Ei, presta atenção, você é estrangeiro, você não é desse mundo. Você está curando, salvando, libertando, mas o reino de Deus não está completo aqui. Ele vai vir com poder, com força. E aí quando Ele vir, todos os olhos as lágrimas do nosso olho serão enxugadas, porque o reino de Deus será pleno em nós. Amém? Aí a gente não vai trair mais Jesus. Aí a gente vai sentar à mesa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e todo sofrimento, toda perdição, tudo que era errado vai ficar para trás. Por quê? Porque agora Deus será tudo em todos. Nós vamos sentar à mesa do Cordeiro de Deus, e a gente vai viver um mundo de justiça, um mundo pleno, um mundo em que não haverá desentendimentos. E aí nós vamos experimentar aquilo que os profetas ansiaram, que a glória do Senhor cobriria a terra, assim como as águas cobrem o mar. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, porque a promessa dele, e ele nunca traiu a sua palavra. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E o que a gente faz até lá? A gente celebra a ceia do Senhor. A gente senta à mesa do Senhor. A gente lava os pés uns dos outros. A gente lembra a nós mesmos e aos outros que o Cordeiro de Deus limpou os nossos pecados, que o pão da vida, Jesus Cristo, agora foi nos dado para a gente alimentar a nossa alma, para a gente colocar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele está nos restaurando, Ele está chamando aquele que está longe, fala: volta hoje, vem para a minha família, vem para o meu reino, vem viver essa nova vida. E se nós abrirmos os nossos olhos e o nosso coração, a gente vai fazer uma oração sincera como Pedro fez. Eu termino essa mensagem com as 3 perguntas de Jesus para Pedro. Tira o Pedro da frase e coloca: Mano, Rogério, Áurea, Anne. A pergunta de Jesus é: João, tu me amas? Rogério, tu me amas? Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro, gente? 3 vezes. Quantas vezes o galo cantou, gente? Jesus já fez o seu profeta chamado Galo antecipar o que ele faria depois. Pedro, você vai me negar 3 vezes, e o meu profeta Galo vai te lembrar que você não pode nada sem mim. A primeira resposta de Pedro é curiosa: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Jesus olha para Pedro com aquele olhar de misericórdia e pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro já fica assim, mas diz: eu te amo, Senhor. Note que essas 2 respostas, Pedro está usando a sua autoconfiança. Agora note a terceira pergunta: Pedro, pela terceira vez,
tu me amas? Eu não sei se você lembra a resposta de Pedro. Tu sabe. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas. Agora não é mais Pedro. Agora não é a autoconfiança de Pedro que está respondendo. É como Pedro estivesse falando: Senhor, o Senhor conhece quem eu sou, como eu sou pecador, como eu falho, mas eu não sei porque o Senhor continua me amando. Isso só pode ser graça, perdão, Aleluia. misericórdia. É que o Cordeiro de Deus foi morto por mim, é que o sangue dele foi passado na minha vida. Agora eu sou livre, livre para viver uma nova vida, livre para viver o reino de Deus, livre para confiar no futuro, porque agora não é mais o Pedro que confia em si mesmo. O Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, está garantindo o meu, seu futuro. E deixa eu terminar com uma boa notícia: a história vai terminar bem, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. É isso que nós estamos celebrando agora. Ceia do Senhor vai terminar bem, porque Jesus morreu e ressuscitou.